Saudações a você, todos que estão aí nos assistindo pelas diversas formas e aplicativos e tal, professores, alunos e os demais, sejam bem-vindos a mais uma aula que está começando aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno de Ciências e estou aqui para apresentar um pouquinho mais falando aí das transmissões de calor, que a gente já falou anteriormente em algumas outras aulas. Portanto, se você perdeu, não há motivo. Converse com o seu professor, meu querido aluno, ele vai te dar as orientações, acessar ali pelos canais do YouTube, pelo Facebook ou pelo próprio repositório que a gente tem. Aqui você não tem por que ficar perdendo alguma aula e tudo mais, está tudo à disposição para você, para fazer aquele reforço, para fazer um levantamento de pesquisa, enfim, isso depende de você. Contando sempre com o professor, que é o nosso grande parceiro. Quando eu falo nosso grande parceiro, ele é bem-vindo em dois momentos, não é? Os professores e os alunos, mas estou falando aí com o professor. Ele é bem-vindo nas interações no chat e também ele é bem-vindo à participação também da nossa aula diretamente junto das nossas interações, que é o ponto melhor que a gente tem da aula e tal. E nesse momento de interação, a gente não pode esquecer o meu grande parceiro, que é o professor Edjoel, que está aqui ao meu lado, também já chegou. Oba! Então é isso. Também quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis aí que possam estar acompanhando as aulas com os estudantes e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui para dar sua contribuição, sua participação. Agora, como a gente faz nessa ponte aí entre os educandos, então seria muito importante quando você for colocar aí a participação do seu aluno, da sua aluna, que você coloque o nomezinho dele, o nomezinho da escola, o nomezinho aí da cidade, né? Se foram vários alunos, coloca pelo menos ali, é o 6º C da escola tal, o 7º C, né, perdão. A gente gosta e a gente lê sempre que dá. A gente tem que lembrar que tem mais de 30 mil pessoas aqui no chat, então é claro que não dá para ler de todo mundo, mas a gente faz o possível aí de representar um maior número aí, uma maior variedade. Então sejam todos muito bem-vindos e tenhamos todos uma ótima aula. Sempre bem-vindos aí, meus queridos alunos do 7º ano. Estamos aqui juntos de novo para falar um pouquinho sobre a transmissão de calor. Hoje nós preparamos aí uma aula curta. Infelizmente a aula é curta, né? Ela tem aí 20 minutinhos úteis e tal. Então a gente precisa de uma certa agilidade, mas eu prometo que aí a gente tem algumas coisinhas legais para a gente pensar e tudo mais. Em atenção, primeiro a habilidade, né, que a gente tem do currículo paulista, que é a EF 07603, que é utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores e isolantes, na nossa vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, garrafa térmica, coletor solar e tal. Eu trouxe uma proposta nova aí, não sei se você vai gostar, você vai ver aí durante a aula. E construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Olha, na verdade eu vou te mostrar aí como objetivo, te mostrar mesmo algumas soluções tecnológicas envolvendo aí a transmissão de calor, tá bom? Para começar, já a nossa aula efetivamente, né, saudando a todos aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai explorar aí essas tecnologias que a gente tem em detrimento ou que vieram adjacentes da transmissão de calor e do estudo que a gente tem dos processos condução, convecção e radiação de calor. Lembra? Se você perdeu alguma aula, vou voltar a dizer aqui para você, procure aí no repositório, não fica aí nessa perda, né? Procura aí. A gente precisa saber os processos, primeiro, de condução, convecção e radiação, para a gente poder diferenciar os conceitos, apresentar as soluções tecnológicas que a gente tem nessa aula, testar algumas hipóteses decorrentes, principalmente ali na hora da interação no chat, que é um momento todo especial, que a gente chama aqui a presença do professor Edjoel e toda a rede para conversar conosco, né, professor Ed? Sempre, estamos sempre juntos aí, misturados, né? Então vamos fazer isso agora. Opa! Vamos misturar agora. O que você acha, Ed? Passou da hora já. Então vamos lá, a hora da interação pelo chat. A gente já falou aqui de algumas formas de processos de transmissão de calor, enfim, formas e processos, e até apresentou algumas coisas. Mas eu quero saber de você agora o seguinte, uma solução tecnológica proposta aí na problematização inicial. Você sabe o que é forno de indução? A gente conhece condução, convecção e radiação. Mas e essa indução?
O que é isso? Coloque aí para a gente no chat, já vai respondendo aí a essa pergunta da interação pelo chat. Você sabe o que é forno de indução? 2 minutinhos para você. Olha, professor, muitas interações aqui. Eu vou começar com 2 educandas aqui. A Milena, que falou que não sabe, ela é aluna da professora Márcia, e a Naíra disse que acha que não. Ela é lá do Padre Fidelis, da professora Rosimeire. Que bom, né, professor? Então a gente vai ter aí uma grande oportunidade. Eu estou curtindo, porque a gente sempre gosta, né, Joel, de fazer aquele acrescentar, o adicionar, né, o conhecimento. Eu estou vendo aqui que tem algumas ideias bacanas, mas você está fazendo certinho. Eu acho que essa é uma boa proposta. Ver aí primeiro em atenção aos alunos, né? Deixa eu só aproveitar, Ed, para falar, acho que a professora Juliana colocou aqui que as aulas não estão no repositório. Eu andei dando uma olhadinha lá, as aulas pelo menos anteriores do 6º ano, parece que deu um probleminha, mas estão disponíveis no repositório. E eu vou olhar também a do 7º, então, de uma maneira geral e tudo mais, mas deve ser um problema técnico. Se tiver mesmo alguma questão assim, a gente promete olhar com bastante carinho e tudo mais. Qualquer coisa também, se você precisar dos PowerPoints que a gente elaborou, alguma informação complementar, fica à vontade também de mandar o e-mail aí para a gente e tal. Eu, professor Edjoel, a gente tem o maior prazer aí em conversar, em comunicar com vocês a rede. Nós estamos aqui, parceria pelo melhor conhecimento dos alunos. Pode continuar aí, Ed. Desculpa te interromper. Imagina, estamos junto e misturado. Então, o pessoal lá da Escola Carlos Barozzi, de Fernandópolis, do 7º A, falou em corrente elétrica. Eles são alunos do professor Ronaldo. Eu vou procurar aqui, ó. A Isabelle também falou que não sabe, que é da professora Meire. O pessoal do Pedro Alcântara de Emiliano Matarazzo está aqui presente. Forno à resistência. O pessoal da Cidrônia Nunes Pires Cotia. É o Guilherme, foi o Guilherme que falou. Forno à resistência. Muito bem, deixa eu ver se eu acho mais aqui. Acho que é um forno que tem uma resistência elétrica, será? Colocou a resistência. Tá. Eu estou vendo aqui se eu acho a molecadinha primeiro, tá? Primeiro eu vou dar preferência aqui aos educandos. O Gabriel da professora Emília diz que é campo magnético, do professor Jefferson. Tem campo magnético na parada, então? Foi quem falou isso, foi o Gabriel, que é da professora Emília. É do professora Emília, né? Que é o nome do colégio. Tá bom? Deixa eu ver. A Emily, ela é da professora Dani. Ela falou assim,
Sempre que um campo magnético atravessa uma espira, varia. Aparece nesse circuito uma corrente elétrica. O forno de indução é um transformador com 250 espiras na bobina primária. Puxa, mas esse conhecimento... Já falou bastante aqui, hein? Do campo magnético, olha então. só. Olha, eu vou ficar aqui, Ed, desculpa, eu encontrei aqui uma aluna, Ana Clara, da Escola Virgínia Ramalho, escreveu, nunca ouvi falar. Vamos pegar esse trecho e vamos... Ó, primeiro vamos falar um pouquinho dele, o maravilhoso Faraday. Pode colocar aí na tela para o aluno ter aí acesso. Ó. O processo de indução eletromagnética foi descoberto por Michael Faraday e consiste em fazer uma corrente elétrica fluir em decorrência de um campo magnético gerado por uma bobina. Basicamente, o que eu vou falar para você é o seguinte... O Faraday, ele fez diversas experiências com ímã, né, com ímãs, e como que o ímã interfere nas correntes elétricas e como as correntes elétricas geram também campos magnéticos. Funciona, tem um comportamento como um ímã, tá bom? Então, tem uma história de bobina aí no meio dessa questão e tudo mais. A bobina nada mais é do que um enrolamento de fio elétrico. E para você, aluno que está me assistindo, para a gente sistematizar de uma maneira sintética até, é o seguinte. Toda vez que você faz a corrente elétrica percorrer um fio condutor, esse fio condutor, ele ganha um poder magnético chamado campo magnético. Quanto maior a corrente elétrica percorre o fio, e quanto mais fio você tem, maior a intensidade do campo magnético. Então a ideia básica é essa. Corrente elétrica, campo magnético. Tá? Voltando aí para a telinha do Faraday, a corrente elétrica, por sua vez, gera o efeito térmico que eu já falei para vocês aqui em aulas anteriores. O que é o efeito térmico? Onde passa a corrente elétrica, tem aquecimento. E aí a gente vai juntar, como o Joel já falou várias vezes aqui hoje, tudo junto e misturado. Nós vamos misturar corrente elétrica com campo magnético e efeito térmico para ter aí a condução elétrica, na verdade, a condução elétrica dos elétrons ali no fio estabelecidos, que vão dar condução térmica nesse forno de indução. Nossa, Magno, está confuso isso. Então vamos limpar? Vamos lá. Corrente elétrica gera dois efeitos, sempre. Efeito magnético, parecido com ímã, e efeito térmico. Nós vamos juntar essas coisas. E aí a gente vai ter, então, um forno de indução, que é uma solução tecnológica. Para você ter ideia, olha, você usa uma panela de metal, o metal tem que ser específico e tem que ser bom condutor de calor e de eletricidade para isso daí funcionar, tá bom? E ali você não tem fogo, não. Olha lá o que você tem. Você tem um tipo de uma chapa, ali tem uma bobina por baixo e tudo mais, que vai transformar essa panela num condutor elétrico e, por sua vez, uma vez estabelecida a corrente elétrica ali, vai ter aquecimento pelo efeito térmico. Não é maluco isso daí? Precisa pesquisar um pouquinho mais, o professor vai e pode te ajudar. Aqui a gente vai dar só o disparo para essa tecnologia sensacional de fogão por indução, não tem fogo nenhum na parada. Está ali uma panelinha com ovo sendo cozido, veja só como é que funciona basicamente. Ó. Você tem uma panela, essa panela precisa ser de um material específico para gerar corrente elétrica, portanto ela tem que ser de um metal, né? E aí, esse metal, uma vez em contato ou próximo ali de uma bobina que está circulando ali uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético, vai induzir justamente uma corrente elétrica na panela. E aí quando eu induzo essa corrente elétrica na base da panela, essa corrente elétrica vai começar a esquentar pelo efeito térmico. E esse calor vai passar por condução para o ovo e vai fritar ali. Então eu tenho, ó, a corrente elétrica gera um campo magnético naquela bobina que está em vermelho, né? Circulando ali, ela vai gerar um campo magnético que vai ser distribuído aí por essas faixas de distribuição que estão mais amarelinhas. Esse campo magnético vai ter efeito lá na panela, que é de um metal, que vai gerar uma corrente elétrica. É maluco isso. O efeito magnético vai gerar uma corrente elétrica na panela e essa corrente elétrica na panela que vai esquentar aí o alimento. Fala se isso não é uma solução tecnológica.
Fala se isso não é. Olha que aplicação, como que a gente foi descobrir isso daí? A gente descobre com a construção da ciência. O Faraday, olha, os estudos do Faraday a respeito dessa transmissão e tal, remontam aí centenários, 100 anos. E aí a gente foi evoluindo, pensando em soluções tecnológicas, e é você, aluno, que constrói essas soluções tecnológicas. A partir do conhecimento que a gente tem e das coisas já estabelecidas, a gente vai melhorando tecnologias. E tem muitas coisas que demorou aí 100 anos para a gente desenvolver. Esse é um exemplo, o exemplo das células fotovoltaicas, esses coletores solares que a gente tem aí para produzir energia solar e tudo mais, é outro exemplo. A radiação, o efeito da radiação e do uso da radiação também tem 100 anos. Quer dizer, a gente só foi conseguir aí uma boa tecnologia e tal a partir desse conhecimento científico 100 anos depois, construído ali, ó, gradativamente, né, Edjoel? Isso é bacana da construção da ciência. O que o pessoal está me xingando aí ou não? Não, o pessoal está gostando, está curtindo muito. Tá certo. Né? Dá para a gente fazer uma analogia, né, Magno? Até a questão certeza. dos... se a gente pegar hoje os softwares, né, utilizados no computador, por que a gente tem tanta atualização, né? Conforme você vai usando o software, você fala, pô, tem um probleminha aqui que dá para resolver. Aí o cara vai lá e manda uma atualização. E a tecnologia é isso, né? Às vezes a gente está usando a tecnologia e percebe que pode fazer melhor. E aí Exatamente, faz. Né? É isso aí, Ed. Né? Falou tudo. E isso está na mão da molecada, dos jovens que tem uma cabeça boa para fazer isso, tem tempo, tem inteligência. E é por isso que eu insisto aqui. A gente não pode subestimar o aluno e trazer esse tipo de coisa para a aula, porque isso pode ligar um botãozinho. Ah, mas eu achei muito complicado. Mas você pode pedir ajuda para o professor, pode pedir ajuda para a gente, pode colocar no chat aqui o que ficou, que a gente pode simplificar, a gente explica para você. O que você não pode ficar é sem informação, meu querido aluno. Por quê? Porque está na hora de você sacudir a tecnologia e ser aí um bom engenheiro, uma boa engenheira, uma inventora, eu não gosto de falar esses negócios de empreendedor, né, empresário. Você tem que ser um bom cientista, isso aí, você tem que ter um conhecimento científico. No mínimo, muito curioso, né, Magno? E a curiosidade é a moeda, é justamente isso que o Ed falou. Eu vou ficar aqui na ideia da... está complicado para os alunos entenderem, aí eu peço desculpa, mas é justamente isso. É essa questão da gente trabalhar ali naquele limite. Isso aqui está um pouco difícil, o aluno precisa aprofundar um pouquinho mais para entender. É justamente esse que eu acho que é o ponto. Se eu tiver errado, desculpa, a gente pode até discutir a respeito, mas eu acho que a gente tem que empurrar o aluno sempre para aquele limite, para ele aprender um pouquinho mais. Essa tecnologia é fantástica, já colocaram aqui, e eu queria pegar a fala aqui do professor Rogério, que colocou assim, ó, olha, uma coisa bacana, evita a poluição de CO2, a emissão de CO2. E a gente tem promessa para diminuir o CO2 mundial, não só o CO2, mas também os gases estufa, né, Edjoel? Sempre. Vamos falar de outra tecnologia rapidinho para você também. Então, olha só, já sabemos que o Sol irradia calor por irradiação. É possível cozinhar alimentos com o calor irradiado pelo Sol? Se sim, como eu te prometo que essa tecnologia ela é menos assustadora do que a outra, mas é igualmente, como o Edjoel falou, nasceu ali talvez de uma curiosidade, de uma coisa que instigou. Você possa usar o calor do Sol, se eu fizer tal coisa, você não sabe? Você sabe? Coloca para nós aí então no chat em 1 minuto. É possível cozinhar alimentos com calor irradiado pelo Sol? Se você acha que sim, como? Me dá essa solução tecnológica, 1 minuto para você responder.
Muito bem, professor. Muitas contribuições aqui, né? Eu vi umas 2, 3 aqui falando... Ô, João, deixa eu só te interromper Sim. aqui. Tem um professor que colocou assim, bom dia, professor, põe um ovo em cima da pedra. É uma... né? Legal isso daí. Nossa, e tem o pessoal que está reclamando que não está conseguindo logar, tá? Olha, gente, aqui no nosso chat a gente está com mais de 33 mil pessoas logadas. Então, pode ser problema de local, né? De acesso mesmo, de acessibilidade. Tá bom? Não sei, porque aqui tem bastante gente logada. Agora, eu não sei se é aquele chat dos alunos, né? Aí você precisa ver porque o pessoal aqui tá ativo, tá bom? Então, ó, alunos da escola Aduar de São Carlos disseram que sim, por indução de calor. De acordo com o aluno Eric, ele disse que se deixar uma frigideira um tempo no sol, ela aquece. Eu acho que sim, eu acho que rola. Se a frigideira for preta, então acho que até ajuda melhor, né? O Vitor Leme também, que é da professora Tayana, também disse que sim, ele é lá da Florentina de Ubatuba. Transformando o calor do sol em energia elétrica. É uma forma que colocaram aqui, foi a professora Raimundo. Não, essa da energia do sol em elétrica é célula fotovoltaica, né? Mas tem os aquecedores solares também. Eu pensei nisso que eu estou te mostrando agora. A solução tecnológica é você usar um espelho parabólico ou côncavo para você concentrar ali as luzes provenientes do sol num determinado ponto que é o foco. Né? Esse espelho ele tem essa propriedade de concentrar os raios solares num determinado ponto. Aí melhor do que você colocar nessa solução tecnológica que foi colocada aqui, eu não lembro o nome, de você colocar a frigideira diretamente no sol, você pode colocar numa base e isso é utilizado, viu? Tem uns projetos aqui, estou mostrando para você aí na tela, ó. Tem um projeto, no mundo inteiro tem, né? Mas tem um projeto, se não me engano, na Paraíba, que tem lá umas casas populares que já tem acoplados a esse espelho parabólico com uma basezinha que você coloca ali o arroz, o feijão, a carne, a sopa, enfim, e esquenta muito. Isso daí não é brincadeira não, você colocar a mão ali e deixar um certo tempo, a concentração da luz solar nesse ponto que é o foco, ele pode causar queimaduras. Aí eu tenho até um exemplo de uma aplicação tecnológica de alta performance desse forno solar aí, que funciona da mesma forma. Você tem ali uns espelhos que estão posicionados numa montanha e a luz solar bate no espelho, reflete num espelho e se concentra no foco onde eu coloco um forno solar. Esse forno esquenta tanto que dá para você fundir ferro e outros metais. É um forno solar, chama Forno Solar Diodel, lá na França. Se você quiser, você pode pesquisar aí. Fica lá nas montanhas do lado dos Pirineus e tudo mais. É uma boa pesquisa para você fazer também. A aula está quase chegando no final, você acredita, Joel? Pois Mas pelo menos eu consegui mostrar aí umas tecnologias bacanas para você. Vou te deixar mais uma pergunta, vai respondendo com o chat aberto aqui, que eu já vou conversando e falando aqui que nem o homem da cobra. Ó. Agora mostra o que você sabe. E com a convecção? Você conhece alguma aplicação tecnológica? Vai escrevendo aí que o Joel vai me passar o recado aqui. Sim. A gente viu aí, pode escrevendo, eu vou continuar falando aqui. A gente viu com a condução de calor através da indução lá magnética e tal, é um processo que acaba induzindo aí a condução de calor. A gente viu esse processo aí que eu mostrei para você com os espelhos, que é a irradiação térmica, condução, irradiação, agora faltou a convecção. Você conhece ou não? O pessoal ficou no bom dia por enquanto aqui, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia. Ó, se o pessoal pode escrever, vou dar mais uns segundinhos aí. Eles devem estar coletando ali as informações dos alunos, né? Um abraço aí para os alunos da professora Denise, tá mandado um abraço. Tá mandado um abraço. O professor Rosimeire colocou geladeira. Geladeira. Manda aí para mim, convecção. Você conhece algum... Esse é mais simples. Vê que eu consegui começar lá num grau de complexidade grande, aí eu diminuí um pouquinho para esse espelho, mas é caro também, né? Agora eu vou para uma solução simples. Essa daí, ó, esse exaustor eólico, que você pode ver em lojas, pode ver em shoppings, mas principalmente em padaria, né? Ele é construído ali com um processo de que o ar quente sobe, passa ali por um tipo de um ventilador com umas aletas e tal, e aí joga o calor para fora que está lá dentro, quer dizer, o calor que está ali dentro do ar, né, por convecção, é expulso por esse
exaustor eólico que funciona com o vento. Baratinho, solução tecnológica, que eu espero que você tenha gostado. A gente vai terminando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, espero que você tenha gostado. O professor Joel vai passar os últimos recadinhos aí para vocês. Sim, mandar aquele abraço para a professora Ângela, lá de Tupã, que ela pediu, a gente manda. Gente, sintam-se todos abraçados. Dizer que a Olimpíada Brasileira de Astronomia está chegando, faça uma pesquisa aí para poder se inscrever. E você pode também dizer o que achou da nossa aula, tá bom? Você entra nesse QR Code aí, ou então através do link, e você diz o que gostou, o que não gostou. E a gente vai ficar por aqui, tá bom? Que pena, a gente volta na segunda.